Assista agora na Constante TV. Com oferecimento de Olá, sejam bem-vindos ao Constante Esporte, seu programa de resenha esportiva aqui da Constante TV. Estamos juntos e ao vivo para você que nos acompanha. Com a graça de Deus, estamos de volta. E você que está aí nos assistindo, já faz o seguinte, compartilha essa live lá no seu grupo do WhatsApp, o grupo do futebol, ou mesmo lá o grupo da sua igreja. O pessoal aqui da Constantinopla joga lá no grupo no nosso grupo da resenha esportiva, lá da resenha de futebol, para que todos possam assistir, tá bom? Para que mais pessoas conheçam esse programa e também a programação da nossa Web TV, beleza? Compartilha aí. No programa de hoje nós vamos falar sobre o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1 com a vitória de Max Verstappen. E no Campeonato Brasileiro, a Série B começou e a Série A já teve sua segunda rodada. Vamos ao nosso time da noite. Hoje, time reduzido, mas sempre com a qualidade habitual. Fala, Jorge, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, queridos irmãos, boa noite, Rodrigo, que está de volta com a gente aí, Junho. Um abraço aí pro Gui e pro Rogério, que hoje não vão poder estar com a gente, mas acredito que logo eles aparecem aí para dar o ar da graça aqui no chat. Isso, mandem comentários. E como de costume, né, vamos ao nosso versículo da noite, que está em Tiago 1, 5 e 6. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a concede livremente a todos sem criticar. E lhe será dada. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Então, essa é a palavra que a gente traz hoje nessa noite, né? Primeira segunda de abril, né? E espero que estejam todos bem, que Deus abençoe a todos e que tenham uma semana abençoada de vitória. E já no esporte, aqui, a gente estava falando antes aqui, né, o registro que eu faço é, digamos, negativo pela arbitragem, né, segunda rodada já com bastante polêmica em quase todos os jogos e polêmicas que até influenciam diretamente no resultado, né, então a gente vai falar um pouco sobre esses causos que aconteceram no nosso Brasileirão Série A, na segunda rodada. É isso aí, o Brasileirão começou esse ano já, como de costume, treinador caindo na primeira rodada e a arbitragem já tomando conta na segunda rodada. É assim caminha o Brasileirão. Também conosco hoje, vocês já puderam ver, de volta com a gente, Rodrigo. Fala, Rodrigo, boa noite. Boa noite, Júnior, boa noite, Jorge, boa noite a todos que nos assistem aí. Mais um programa Constante Esporte na Constante TV, da nossa Igreja Batista de Constantinópolis. Obrigado por vocês estarem conosco, nos dando essa audiência, que nós possamos ter um programa abençoado e que Deus abençoe cada um. O versículo fala de sabedoria para não criticar. Vamos ter sabedoria quando a gente for falar de arbitragem aqui do Campeonato Brasileiro. Criticar com amor. Tá difícil. A segunda rodada já começou animada, né? Meu destaque, do Jorge já destacou a situação da arbitragem. Meu destaque são 7 líderes, né, no Campeonato Brasileiro. São 7 primeiros colocados. Tomara que a gente tenha um Campeonato Brasileiro equilibrado. Realmente, hoje a gente vê uma diminuição substancial da discrepância entre os times, né? Os times de menor investimento, de menor poder aquisitivo estão conseguindo estar mais equilibrados, que nós tenhamos um Brasileirão aí bacana, que a gente possa ter bons jogos e até o final a disputa, tanto lá em cima quanto lá embaixo. É isso, e ninguém 100%, né? Segunda rodada é raro de acontecer. Nos pontos corridos, se eu não me engano, é o segundo ano apenas que... É a segunda vez apenas que na segunda rodada não tem ninguém 100%. Todo mundo que está ali na frente, né? Os 7 que você citou, depois a gente vai ver a classificação, mas os 7 é uma vitória e um empate, né? Todo mundo com 4 pontos. Só o Carille que está 100%. É ruim todo jogo. Vamos já chegar nele. Bom, como de costume, eu também convido vocês que vocês possam seguir a nossa Web TV lá no Instagram. Então você entra lá no Instagram, digita lá na busca lá, Constante TV _IBC. Então, nosso arroba Constante TV _IBC. E claro, não deixe de se inscrever aqui no canal do YouTube. Ativa lá o sininho das notificações para você sempre receber o aviso quando a gente estiver ao vivo. Aí depois você vai sentar e vai assistir
vai ser abençoado com uma programação que busca levar a palavra de Deus através da internet. Caso você já seja inscrito, nosso recado de sempre também, compartilha. A gente falou para compartilhar a live, compartilhe o canal, mesmo que fora do momento de programas, né? Não estiver rolando programa nenhum durante o dia, está lá com um colega de trabalho, escola, faculdade, compartilha, manda o link lá pelo WhatsApp para ele, para que mais pessoas de outras igrejas e também pessoas não crentes, temos uma extensa programação para que mais pessoas conheçam e se inscrevam na nossa Web TV, aqui no YouTube. Bom? Beleza. Vamos então começar com a Fórmula 1. No GP, né, GP do Grande Prêmio do Japão, Max Verstappen se reencontrou com a vitória. Essa foi a 4ª vez que o holandês venceu em terras japonesas, se igualando a Hamilton e agora atrás apenas de Michael Schumacher, que tem 6 conquistas por lá. Verstappen largou na frente e praticamente não foi ameaçado durante a corrida, já que nem Lando Norris e sua McLaren foram capazes, né, de incomodar o piloto da Red Bull. Durante a prova, Norris teve momentos em que esteve a menos de 1 segundo do rival, mas não tão próximo para ameaçá-lo e tentar ultrapassar o holandês, né? Ao final, as posições no pódio foram iguais à da largada, né? Verstappen, seguido das McLaren de Norris e Oscar Piastri. Na disputa de pilotos, Norris segue em primeiro, mas já vê o rival da Red Bull apenas 1 ponto atrás. Já no campeonato de construtores, a McLaren já começa a abrir vantagem. O brasileiro Gabriel Bortoleto largou em 17º, mas terminou apenas em 19º e segue sua luta com o carro da Sauber. De fato, uma luta para o Gabriel Bortoleto vai ser esse ano, mas o que já ficou claro que provavelmente a luta dele mesmo, a briga dele é dentro da equipe, né? É tentar ser melhor que o Nico Hülkenberg, que é seu companheiro de equipe, na busca de se manter na Fórmula 1 para o ano que vem. A Sauber que vai virar Audi, né, para o ano que vem, vai ser uma equipe diferente, talvez com mais investimentos, provavelmente com um carro melhor, e quem sabe ele se mantendo bem aí, dentro pelo menos, né, da equipe, ele consiga manter sua vaga, né, para o próximo ano. Como eu falei, o Norris está liderando a disputa do campeonato de pilotos, com 62 pontos, está seguido do Verstappen com 61. Então, os dois estão bem próximos ali, depois dessas 3 corridas finalizadas. O Piastri, o companheiro do Norris, fica em terceiro com 49 pontos, e aí, dali para baixo, provavelmente ninguém que vai brigar pelo campeonato, né? Nos construtores, McLaren já abriu ali uma vantagem de pouco mais de 30 pontos, 111 a 75 da Mercedes, né? Então, e a Red Bull praticamente pontuando só com o Verstappen sempre, né? Então a Red Bull já está em terceiro nos construtores com 61 pontos apenas. Já está até largando de mão, provavelmente vai querer focar mesmo só no Verstappen, e já até trocou. O Liam Lawson foi levado para outra equipe, para a segunda equipe da Red Bull, foi trazido o Tsunoda para tentar fazer um pouco melhor como companheiro de equipe com o Max Verstappen, tá bom? Na semana que vem tem novamente Fórmula 1 e a gente vai dar mais detalhes do que aconteceu na prova na segunda-feira que vem, se Deus permitir, tá bom? É isso. Vamos passar agora para o futebol, porque a Série B começou nesse final de semana e ao longo da competição nós estaremos aqui para acompanhar o torneio, principalmente o desempenho e os resultados da Onça Pintada, né? O time do Amazonas que representou tão bem o estado em 2024 na segundona. A estreia não foi das melhores, o Aurinegro perdeu fora de casa para o Goiás, mas já tem jogo na Arena na próxima rodada contra a Ferroviária para buscar a recuperação na Série B. Jorge Rodrigo, segundona começou, teve até jogo hoje à noite, inclusive, né? O Atlético Goianiense venceu de virada o Atlético, né, aquele de Minas Gerais, por 4-2, saiu perdendo, mas virou lá em Goiás, no Antônio Ascioli, e agora é o líder da competição, obviamente uma rodada, né, mas é o líder por saldo de gols. O que a gente pode esperar aí do Amazonas nesse ano? Continuamos naquela pretensão humilde, digamos assim, de procurar se manter na Série B, segundo ano apenas na Série B do Amazonas?
Assisti o jogo do Amazonas com o Goiás. Pegou o gol muito cedo, né? Com 3, 4 minutos, levou logo um gol e muda muito, né, o astral do time, a tática toda aqui, o contra-ataque, pegar uma bola ali. Com 3 minutos você pega o gol e já quebra tudo. Apesar que no segundo tempo, acho que na metade do segundo tempo, ou menos da metade, o zagueiro do Goiás foi imprudente, entrou numa jogada mais imprudente do que maldoso, acabou sendo expulso e o Amazonas jogou com um jogador a mais praticamente o segundo tempo todo. Acho que com 16, 17 minutos. E aí teve algumas chances, mas aquela mesma situação do ano passado, aquela limitação, aquela falta de ambição, aquele estigma de que ainda sou novato aqui, ainda não tenho nome, e o Goiás, não sei, se não mudar esse ânimo e esse direcionamento, o Amazonas jogou bem, apesar do resultado, mas podia ter sido melhor. Da mesma forma como no ano passado a gente teve vários jogos aqui que ele podia ter feito coisa melhor e infelizmente não conseguiu. Teve algumas chances de empatar o jogo, como teve chance também de pegar o segundo. Mas é o primeiro jogo também. Eu também não fico temeroso em o Amazonas vai brigar para não cair, o Amazonas vai brigar pelo título. É um campeonato muito longo, até o fim do ano, muda muita coisa, sai jogador, entra jogador, abre janela, fecha janela. E mudam os times, não só o do Amazonas, como os outros times. Né? Na Série B também, né, Rodrigo? A rotatividade de jogadores é maior até do que a gente está acostumado na Série A, nos times grandes principalmente, né? A gente está acostumado a falar de manter elenco e tal, nos maiores, né, da Série A. E na Série B, se for pegar do ano passado para esse, por exemplo, né, pouca gente vai estar ali que estava no ano passado. Inclusive o treinador é novo. Ontem estava assistindo o jogo Botafogo e Juventude. O goleiro Marcão, de Juventude, que é o goleiro do Amazonas. O Enio está lá, né? Que está nessa confusão aí da aposta. Gosto da aposta, do cartão amarelo. E, então, essa rotatividade é muito grande. É praticamente outro time do Amazonas. O Amazonas foi bicampeão do Amazonense, ganhou do Nacional na final. E por ter, até por questão de ser o time hoje com o maior investimento no Amazonas, é o Amazonas. Por estar na Série B, é o que ganha mais cota de televisão, é o que tem mais dinheiro para investir. É o que tem mais visibilidade, os jogadores querem jogar a Série B, então acaba que bom jogador, o Henrique Oliveira, que foi Botafogo, né? Botafogo, foi destaque na seleção brasileira, acho que teve uma Copa que o Henrique foi o craque da seleção brasileira, não sei qual a categoria. E foi inclusive com ele que a jogada da expulsão, é engraçado, o jogador foi imprudente, mas ele deu um chute que eu achei que ele fosse expulso, que ele chutou no meio do zagueiro. Só que o zagueiro veio muito alto e acabou entrando com o pé alto no tornozelo dele. E o VAR lá, depois de olhar 59 vezes o VAR e revisar e falar um monte de coisa na orelha dele, ele falou, não, expulsa aquele, escolhe aquele ali. Ele falou, tá bom. É que ele escolhesse ali, foi expulso e o Henrique se safou. Mas é isso, eu acho que o Amazonas vai... Ainda precisamos ver aí como vai fluir aí o Amazonas, como é que ele vai jogar em casa. Primeiro jogo fora. Primeira estreia, a estreia sempre é bem mais difícil. E o time está muito modificado. Sinceramente, a gente não tem nem base para saber como esse time vai jogar. Né? 2 ou 3 jogadores chegaram há pouco, já estão jogando. Então, o time vai ter que entrosar, vai ter que ajustar. É o técnico que era o auxiliar do Diniz. Estou tentando lembrar o nome dele aqui, rapaz. Eu não estou... Também não... Nossa internet está meio devagar aqui hoje, eu não estou... Era o auxiliar do Diniz, mas eu também ainda não vi nenhuma vez o goleirão sair com o pé ou sair jogando, não. Acho que acho que essa parte aí ele não adotou, não. Jorge, será que eu ia falar do treinador? A gente vai tentar... Alguma coisa Barros, né? É uma coisa Barros, o técnico. Barros. Anderson. Não sei. Vamos já pesquisar aqui e confirmar o nome dele. Será que esse estilo de jogo, como o Rodrigo já posicionou e já salientou, não exatamente aquele estilo de jogo de sair jogando a todo custo, mas com um estilo de jogo de tentar ter a posse da bola, de gostar do jogo, né, em si, de estar com a bola, de toque de bola. Será que isso pode ajudar o Amazonas esse ano a jogar diferente, né? Tentar fazer algo diferente, até mesmo do que a Série B está acostumada, digamos assim, né? Será que isso pode ser um diferencial para o Amazonas esse ano? Como o Rodrigo falou, né? A gente ainda não consegue ainda mensurar, né, até onde pode chegar o Amazonas
Até porque, na minha opinião, o melhor jogador do Amazonas ano passado, que é o Euroenio, saiu, né? Então, realmente não sei se teve uma reposição à altura, mas tem o Henrique Oliveira, que jogou, né, Série A vários anos. Cascudo, pelo menos, Coritiba, rodado, né? Coritiba, Botafogo, sempre estava na Série A, então... O Enio e o Serafim, né? E o Serafim saiu também, né? É verdade, o Serafim. E assim, a Série B esse ano não tem assim um bicho-papão, né? Tem o Atlético Paranaense que... Não sei até como é que tá o Atlético Paranaense. Não foi Ganhou fora de casa na primeira rodada. Não foi nem campeão paranaense, né? Foi o Maringá, né? Campeão paranaense. Mas não tem, porque normalmente às vezes tem 4 times de série A que caíram, né? Os que caíram não são time de grande porte, não são... Caiu o Cuiabá, Atlético Goianiense América e o América Mineiro, Atlético Paranaense e o América Mineiro. Não tem um time de primeiro... O Atlético Paranaense, De primeiro escalão. Então, acho que se tem um ano que o Amazonas pode tentar almejar algo melhor, pode ser esse, né? Mas vamos ver aí até que... Como é que vai se comportar o time aí, pelo menos até as primeiras 5 rodadas, para a gente ver se realmente vai dar liga aí com esse treinador que tem... Eu também não sei se o treinador era auxiliado do Diniz, mas não sei se ele tem o mesmo estilo do Diniz, né? De sair jogar. Eduardo Barros, isso. A produção também confirmou aqui pra gente. Eduardo Barros é o nome do treinador, ex-auxiliar do Diniz. Né? É isso. A gente vai ao longo das semanas aí, ao longo do campeonato, acompanhando a performance do Amazonas. Porque eu sei que o assistente segue a risca o que o professor mandava, é o Carilli, né? O Tite recua, o Carilli também recua. Então, esse aí eu sei que vai rolar. Agora, do Eduardo Barros, vamos ver como é que vai ser. É isso. Mas outra coisa, se for para pênalti, o Amazonas, pelo que a gente viu é só batedor, os caras batem pênalti muito bem. Então... E o goleiro era do Botafogo, né? O Renan era. O Renan, né? Alguns anos atrás era do Botafogo. Mas vamos torcer para o Amazonas. Aí, vamos ficar aqui acompanhando e trazendo. A gente vai lá assistir também os jogos lá na arena. Sábado à noite, contra o Ferroviário. Contra a Ferroviário, já é no sábado que vem já. 7 horas da noite. É isso. Bom, vamos iniciar então agora na Série A, porque teve muito jogo aí, rodada movimentada, rodada polêmica. Né? Na Série A nós tivemos a segunda rodada e nenhum time conseguiu se manter 100% com 100% de aproveitamento. Nós vamos começar falando da vitória do Corinthians sobre o Vasco, lá na Neoquímica Arena, no sábado, né? Vitória tranquila do Timão, que fez 5 gols. 3 valeram sobre um Vasco cheio de reservas e que pouco ameaçou no jogo. George e Rodrigo. Nós tivemos um domínio grande do Corinthians, né? Desde o início. E o Carilli, pelo menos depois do jogo, pontuou que o Vasco teria voltado a sentir muito quando tomou o gol, que isso tinha melhorado e que não é de agora, que não é só do trabalho dele, que é de outros tempos já, porque ele até citou que pessoas que estavam lá antes dele chegar disseram que isso já era algo que acontecia no time do Vasco. Não sei se foi com algum jogador que ele teve esse tipo de conversa, mas ele citou ali que ele achou que o Vasco se abalou muito quando tomou o primeiro gol, algo que acontecia antes, que ele tinha, teoricamente, melhorado, mas voltou a acontecer e que ele vai buscar resolver isso. Mas, assim, vamos combinar que quando você pega 3 titulares apenas para jogar contra o Corinthians lá em São Paulo... Completo, né? O Corinthians completo. Você pega o Vasco, que não tem o elenco assim, né, tão grande a ponto de você tirar 8 jogadores para manter a qualidade, fica complicado. Né? E aí não teve o que fazer. Foi 3, podia ter sido mais. Né? Inclusive, o primeiro gol, acho até bem anulado. Agora, o segundo, eu não entendi muito a anulação, não. Marcaram um impedimento que me pareceu que já era uma outra jogada, depois que tem o toque de bola ali, acho que até do Piton, se eu não me engano. Ele tenta tirar, né, a jogada, mas mesmo assim marcaram o impedimento. Então, acabou que o Vasco saiu no lucro com esses 3-0, hein, o Jorge? Você falou aí da questão comportamento do jogador. O Vasco fez uma ação que ele trouxe a psicóloga do Flamengo, né? Para tentar reverter essa situação aí, questão psicológica. Mas era um jogo que ia ser difícil, né? Mesmo que o Vasco estivesse com um time completo, né? Teve a viagem, teve o jogo lá... Na altitude, né? Na altitude, teve a viagem, teve o desgaste,
time levou empate também já nos acréscimos, aí a baixa moral, já veio com outro espírito para jogar. Se tivesse ganho lá fora, né, talvez viesse com outro espírito, outro ímpeto para jogar com o Corinthians em casa. E o Corinthians também vinha de 2 derrotas, vinha de uma derrota também na Sul-Americana em casa, né? Perdeu em casa né? pro Huracan. Então, escolheram o Vasco para descontar aí a derrota. Mas foi um jogo que o Corinthians jogou bem. Estamos vendo aí na tela o Depay, né? E não é o pai do Vasco, né? Depay é jogador, é craque, né? O Depay, um dia desse, estava lá jogando Espanha e Holanda, ele era o titular da Holanda, um jogador que ainda tem prestígio na sua... Fez o gol de pênalti, né? Pênalti lá. Jogador que ainda tem prestígio na sua seleção, que não é qualquer seleção, é uma Holanda, né? Sim. Jogador diferenciado, gol do Yuri Alberto, levei gol do Yuri Alberto. Os dois fizeram gols e assistência, né? Eles trocaram assistências e fizeram os gols. E o Corinthians é um time, assim, convenhamos, melhor bem treinado que o Vasco, né? O Corinthians tem as suas... O campeão paulista, né? Então tem as suas virtudes, né? Para poder dominar o jogo. E logo 20 minutos já estava 2-0, então já... Aí depois ainda fez os gols que foram anulados, né? Aí no último o Vasco deu mais um gol, que foi um gol contra, né? Acabou sendo um gol contra. Do João Vitor. Podia ser o segundo do Depay, mas acabou sendo o gol contra do João Vitor, que era um dos 3 titulares, Rodrigo. Entrou como titular Léo Jardim no gol, Piton na esquerda e o João Vitor na zaga. O restante... E o João Vitor, base do Corinthians, né? Acho que ele achou que estava jogando pelo Corinthians e botou para dentro. O restante era reserva, e aí fica difícil, né? Agora, depois do jogo, Rodrigo, o Carille foi perguntado de novo, acho que pelo menos a segunda vez que perguntam para ele se ele concordava com a opinião do presidente Pedrinho, que já disse que o elenco está montado. O Pedrinho, se eu não me engano, até falou que achava que o elenco do Vasco de momento era para ficar entre os 8 do Brasileirão. E disse que o elenco estava pronto, estava fechado e que não via mais necessidade de reforço. O Carille foi perguntado novamente e novamente afirmou, bem curto e grosso. Sim, tá ok, não preciso de reforços. Você acha que ele não acha que ele está puxando muita responsabilidade para cima dele, não? Eu acho que não é responsabilidade, eu acho que é limitação mesmo. O Vasco não tem dinheiro, o Vasco não tem... Se for contratar por contratar, você acaba enfraquecendo. Você dá um discurso de que precisa de reforços. E quem está lá jogando? Você desmotiva teu próprio grupo. Quer queira ou quer não, já converso com o diretor. Olha, não tem dinheiro, não tem o que fazer. Se for para contratar com pouco dinheiro, contratar essa mesma situação, esses mesmos jogadores nesses mesmos níveis, é melhor deixar o que está aí. Então vamos manter o discurso. O discurso é esse. A gente não tem, não. O elenco está pronto, o elenco é esse. Quando você fecha o elenco e acaba motivando os que, olha, não vai ter, mas só tem vocês aqui, vamos correr e vamos jogar. Porque o Vasco precisa de vocês. E até passa o recado para a torcida, de que, torcida, vocês vão ter que apoiar esses caras aí. Porque a gente não tem condições nenhuma de trazer mais. A gente está com um passivo muito grande, está com uma situação com a SAF aí de administração, está com um problema financeiro, não tem o que fazer. Então acaba sendo uma saída. Talvez a psicóloga tenha falado, faz isso aí, porque se você desmotivar o grupo que você tem aí sim, aí você vai passar dificuldade. Quanto ao jogo, eu concordo com o George. O Vasco foi para a altitude lá, subiu, correu para Dedéu, voltou, uma viagem longa. O Corinthians jogou em casa, tanto na quarta quanto no sábado, 43 mil pessoas em casa. O Corinthians em casa é muito forte, perdeu o jogo na quarta-feira. Aí tem que dar uma resposta. Se ele perde o jogo para o Vasco, com o Vasco reserva, com esse elenco reserva, não é qualquer... A gente estava brincando aqui, ontem saiu do Flamengo, saiu o Juninho, saiu o Cebolinha, e saiu mais um, entrou Plata, Michael e Bruno Henrique. E Luiz Araújo. E Luiz Araújo. Quer dizer, o Vasco entra o Cocão, entra o... É difícil, Você não tem como manter o mesmo nível. E é razoável. Pega um Corinthians motivado, em casa, descansado, tendo que dar a resposta para a torcida depois de ter perdido em casa na Sul-Americana, depois de ter sido eliminado na Libertadores, para um time que dava para o Corinthians passar na Libertadores, perdeu muito questão financeira, né? Por não estar participando da Libertadores. Aí já pega a Sul-Americana, que talvez fosse um jogo mais importante e perde.
perdesse ontem, eles perdessem no sábado, então eles também tiveram que ir para cima, tanto que com 20 minutos eles já tinham feito o resultado e pegaram realmente um Vasco cansado e enfraquecido. Isso mesmo. É isso. Concordo. Bom, a gente vai precisar chamar o intervalo já, mas eu só queria, antes da gente passar para o próximo jogo, que a gente vai falar rapidinho também de Botafogo e Juventude, queria deixar a pergunta para a gente iniciar o segundo bloco, de uma forma breve, mas queria saber de vocês dois se vocês acham que é negócio para o Vasco, se é um bom negócio para o Vasco já no início do campeonato, poupar priorizando a Sul-Americana, tá? Então, a gente vai segurar essa pergunta aí para o início do segundo bloco, e você que está nos assistindo aí já pode responder também, dar sua opinião se você desejar, falar dos outros jogos que aconteceram na rodada, que a gente vai passar por alguns jogos ainda. Então, comente, participe com a gente aí no chat do YouTube, para que a gente possa ler aqui e vocês participarem também aqui do programa, tá legal? Sai daí que a gente volta já já. Caramba, já fica nem prestado atenção. A Constante TV é patrocinada por empresas e profissionais liberais que acreditam no seu potencial missionário. Assim como nós, essas empresas e pessoas creem que a palavra de Deus deve ser anunciada em todo o tempo e de todas as formas possíveis, usando a internet para levar conteúdo de qualidade, relevante e edificante. Agradecemos a todos que estão conosco nessa jornada e convidamos outros para fazer parte dessa obra. Constante TV, uma bênção para você. Sabe qual é a hora mais feliz do meu dia? É quando a pessoa que eu mais amo no mundo vem me buscar. Para os melhores destinos da sua vida. Conta com a gente. Escritório de Advocacia Dalimar Silva, associada ao IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito da Família, e ao ABA, Associação Brasileira de Advogados, com 2 livros escritos e mestrado em Portugal, com 14 anos de atuação nas áreas do direito de família, sucessões, judicial e extrajudicial, regularização de imóveis, imunidade tributária para igrejas, BPC Loas e pensão por morte, due diligence imobiliária. Contato, site dalimaradvogada.com.br, Instagram, @Dalimar Silva Advogada, endereço Milênio Business, Avenida Djalma Batista, 1661, Sala 510, Chapada. Mais um lançamento da linha 2025 aqui da Bora Motors. Esse autopropelido aqui é o que tem de mais potente na categoria. Com motor de 1.500 watts e bateria de 30 amperes, você vai se surpreender com a superpotência dessa moto. E Luan, dá uma olhada aqui no painel digital dessa moto. Ela está super bem acabada, tem várias funções aqui que você vai se surpreender. Ela também tem ré, ela tem a opção de você farol alto, farol baixo, todos os faróis em LED, e o mais impressionante dela, não precisa de CNH e não precisa de emplacamento. Então você vai poder andar pelas ruas da cidade tranquilamente, obedecendo a legislação de trânsito e podendo ter a liberdade de andar pelas ruas sem precisar ficar parado no trânsito. E tudo isso, claro, sem gastar nenhum real com a gasolina. O que está faltando para você vir aqui na Bora comprar a sua? Vem logo, vem conhecer a nova linha 2025 das motos elétricas da Bora. Vem! Bora, muito mais, com muito menos. Do rascunho ao acabamento, realizamos o seu projeto com excelência. Norte Construtora. O que faz a vida ir mais longe? As conexões que nos movem. Para transformar distância em encontro. Conta com a gente. A Igreja Batista Constantinópolis tem a satisfação de convidar você e sua família para participarem dos nossos cultos de adoração ao Senhor. Todos os domingos, às 10h15 e 18h30. Localizados na Avenida Leopoldo Pérez, 419, no bairro de Educandos.
Venha adorar o Senhor conosco. Quer ficar por dentro de tudo que acontece nos bastidores da Constante TV? Então não deixe de nos seguir no Instagram. Lá você vai encontrar conteúdos exclusivos, novidades e muita interação. Não perca tempo. Siga-nos agora mesmo, @ConstanteTV_IBC, e faça parte da nossa família virtual. É só dar um clique e acompanhar tudo de pertinho. Te esperamos lá! Constante TV, uma bênção para você. A Constante TV é uma produção da Igreja Batista Constantinópolis. Voltamos, hein? Estamos de volta aqui com o Constante Esportes. Você participe com a gente aí, mandem mais comentários para falar do Campeonato Brasileiro. Jorge, o que tem aí pra gente por enquanto de comentário aí da galera? O pessoal aí deu uma animada, acordaram aí o pessoal nessa segunda-feira. Carlão Araújo deu boa noite, galera do Constante Esportes. Aí ele falou que na primeira rodada tinha a torcida comemorando o título, no entanto foram atropelados pelo Corinthians. Comemorar o título ganhando Santos. Do Santos. Ganhou do Santos de virada, né? Sem Neymar. Cuidado, se derrubar o celular pode ser pênalti pro povo. Aí o Rogério, um abraço, deu boa noite aqui, falei que ele ia aparecer. O Rogério tá bem, tá tranquilo hoje. Carlos Rafael, Rio, que falaram do Vascão, eu acho. Aí o Carlão perguntando pelo Gui, perguntou por que sumiu, o Gui tem um... O Gui, rapaz, a gente ainda vai ter que fazer um estudo sobre porque ele sempre tem aula depois que o Vasco perde, entendeu? Pois é, né? Trabalha, o Vasco perde de mais de 2, 3 gols, de repente acontece um negócio na faculdade que ele precisa fazer. Infaltável, infaltável, né? Mas isso aí, a gente está numa cariação disso aí, né? A gente está fazendo um estudo para ver qual é se está batendo mesmo essas informações aí. Aí tem o Matheus profetizando já aqui na segunda rodada, dizendo que o Vasco vai estar na Arena em 2026. Aí George manda um abraço pro nosso amigo flamenguista Eduardo Jorge, para o nosso irmão Guto. Ele disse que não queria vir hoje. Será que aconteceu isso? Não, ele foi convidado a vir, né? Nosso querido pastor Eduardo foi convidado, o mais rubro-negro de todos. Mas ele não, infelizmente, tem espaço. Hoje tinha espaço na bancada para ele. Espaço. Ele falou que tinha um compromisso inadiável hoje. Infelizmente, ele não pôde participar. Tinha aula com o Gui, era do mesmo grupo de trabalho, ele e o Gui. Isso, ele é professor lá na faculdade. Ele é professor na faculdade que o Guilherme estuda, eu acho. Mas, bom, continue mandando mensagens aí falando sobre os jogos, o que vocês acharam dos jogos, das polêmicas de arbitragem. Já teve aí uma provocada aí, né? O celular cair é pênalti pro Palmeiras. Mas é isso, continuem participando aí que a gente não vai falar muito de Brasileirão. Só pra gente rapidinho, então, fechar o assunto do Vasco. Brevemente, queria ouvir de vocês se vocês acham que já de início, assim, vale a pena poupar e poupar no sentido, assim, 8 jogadores ao mesmo tempo, né? Num elenco curto, enxuto como é do Vasco. Vale a pena priorizar a Sul-Americana e agora, de início, e poupando tantos jogadores num jogo só, Jorge? Aquilo que a gente estava falando, né? O time faz conta, né? Quando o campeonato vai começar, o time faz conta. Aqui eu vou pontuar, aqui eu não vou, aqui eu vou... Aqui está entregue a Deus o que vai acontecer. E contra o Corinthians, eu acho que eles já tinham descartado a possibilidade de pontuar. Mas também teve, como o Rodrigo falou, né, a questão da viagem, do cansaço. Acho que os próprios jogadores, né, pediram para dar uma segurada. Alguns ainda entraram no segundo tempo, né? Entrou Verratti, entrou Nuno. Mas eu acho que não é nem a questão de escolha, né? Porque como eu falei na semana passada, agora sim começou o futebol, né? Que é jogo atrás de jogo, viagem e jogos difíceis. O Vasco fez jogo difícil contra o Santos, teve que buscar o resultado numa virada, foi para altitude, voltou para jogar o Corinthians. Então, realmente o time faz planejamento, aí é a questão de
de postura também dos jogadores, né? Quer dizer, o professor, o técnico escala e você tem que responder em campo, independente da sua qualidade técnica ou não, né? Tem que ter disposição, não dá para ser só na conta do técnico, né? Que nem o jogo lá que o Vasco vinha ganhando 3-1 contra o Melgar, né? E sofreu empate. A princípio, as alterações, o Carille ele não poupou, né? Ele tirou o Coutinho joga todo jogo, o Coutinho sai, né? Cansado e ainda mais na altitude. Mas ele botou o Adson, botou o Ryan, botou os jogadores para frente, né? Só que acabou levando um empate, né? E contra o Corinthians, eu acho que ele deu uma segurada, porque, como o Rodrigo também falou, a vitória, o jogo de amanhã, terça-feira, né, em São Januário, talvez possa ser o início de decidir o futuro do Carille, se ele fica ou não, né? O pessoal está dando esses 2 jogos aí, que é contra amanhã na Sul-Americana, né, em São Januário, e no sábado contra o Sport, né? Então ele tem que já corresponder com bons jogos para continuar essa trajetória no Vascão. E é isso. Estamos torcendo por isso. Amanhã em São Januário contra o Puerto Cabello. Puerto Cabello. Cabejo. Por aí. Vale, Rodrigo? Tantos de uma vez só assim, 8? Eu acho que foram circunstâncias mesmo, como a gente estava conversando, não só pelo cansaço da altitude e tudo, um time do Corinthians muito forte, mas eu também acredito que ele tenha colocado o time, mas não esperava também pegar 2 gols muito rápido, né? Fecha ali o time, mas, poxa, com 20 minutos já estava 2-0. Talvez ele quisesse descansar os principais, dá uma segurada no primeiro tempo aí, cansa o time do Corinthians, no segundo tempo a gente coloca 5. Tanto que o Vasco melhorou no segundo tempo quando entraram os titulares, o Vasco teve chance, o Alex Oliveira entrou numa bola, bateu uma bola cruzada, o Alex Teixeira bateu uma bola cruzada, podia ter feito gol, mas pegou 2 gols muito rápido, né? Então muda muito a situação do time. E a escolha que foi feita inicialmente, depois de pegar 2-0, já fica bem mais complicado. Agora ele arriscou, realmente ele arriscou. Se ele pega uma goleada ali, já tinha tido um empate muito contestado, né? Contestado e dolorido pelas modificações que ele fez lá, estando ganhando de 3-1. Se ele pega uma goleada do Corinthians, realmente ele ia estar bem rascado. Vamos ver. Vamos ver se o Carille vai entrar na minha conta aí de até a 10ª rodada. Estamos na segunda, né? Vamos ver, estamos na segunda. Ele, o Ramon Dias, o próprio Ramon Dias também, para mim, está nessa conta aí. Já perdeu no meio da semana. O Ramon Dias é muito instável, né? Uma instabilidade sem cabimento. O Corinthians joga bem um jogo e no outro... É isso. Bom, vamos seguir? Vamos falar agora de Botafogo, atual campeão brasileiro. Jogou lá no tapetinho, né? Lá no Newton Santos. Ganhou do Juventude por 2-0. Numa camisa que, sinceramente, o pessoal vai colocar na tela aí. Eu achei bem feia essa camisa, me desculpem os botafoguenses, mas esse modelo aí, sinceramente, até a fonte do número, né, que fica nas costas, era difícil de dar leitura assim, à distância. Para os narradores deve ser um terror, né? O cara não consegue nem enxergar o número do cara nas costas. Mas, assim, Botafogo, depois de um empate, onde poderia até ter tido uma vitória contra o Palmeiras na primeira rodada, como a gente mencionou aqui na semana passada, já recebe em casa, né, um time que é, de fato, de outro patamar, né, que vai brigar por outras coisas do campeonato, que é o Juventude, vai brigar mais lá para baixo, e fez o dever de casa, apesar do Juventude ter até feito um jogo interessante. No primeiro tempo, assim, até teve algumas chances, mas falhou muito ali na finalização, né? Até conseguiu criar bem em cima do Botafogo, que é algo provavelmente que é um ponto que o treinador vai precisar corrigir, né? Porque o Juventude conseguiu criar chances, botou bola na trave e tudo, né? Apesar do Botafogo também ter colocado uma bola na trave e ter tido um gol anulado. Mas, assim, um jogo que não teve, o Juventude teve lá suas chances, mas o Botafogo também não sofreu tanto susto e conseguiu aí sua primeira vitória no campeonato. Né? Eu assisti uns pedaços desse jogo, concordo com você. O Juventude jogou bem melhor, o primeiro tempo principalmente. O Botafogo achou um gol ali, o Igor Jesus renasceu aí, né? Fazia tempão que não fazia gol. O gol mais bonito que ele fez, inclusive, foi o que foi anulado. Foi um belo gol. Mas... Virou, fez o pivô bonito, realmente. Mas eu acho que o Botafogo, os 2-0 aí não retratam o que o jogo
Porque o jogo... Parece que foi mais fácil do que realmente foi. Parece ter sido mais fácil e não foi. O Juventude deu muito trabalho. Bola na trave. O centroavante que fez 2 gols na primeira rodada jogou muita bola. Foi ele que, inclusive, que acertou a trave mais de uma vez. Deu trabalho à beça para a zaga do Botafogo. Talhari? Talhari. O Botafogo teve mais sorte do que juízo. Aí, ganhou o jogo, mas, sinceramente, não mereceu. Ou era um jogo para empate, ou até mesmo o Juventude poderia ter uma melhor sorte aí nesse jogo. Pelo que produziu. Agora, futebol é gol, né? Faz gol. O Juventude pecou muito nas finalizações, né? Tanto que, assim, em finalizações gerais, estava olhando aqui, ó, foram 15 para o Botafogo, 14 para o Juventude. Mas no gol mesmo, o Botafogo finalizou 6 e o Juventude a metade, 3. Né? Então, foi mais... Conseguiu criar, como nós estamos falando aqui, mas quando chegava ali de frente para o gol, pecou. Mas aí realmente o real é o que você ponderou aí. O primeiro jogo do Botafogo contra o Palmeiras foi sensacional. O Botafogo jogou contra-ataque, era para ter ganho o jogo, jogou muito melhor, amassou o Palmeiras praticamente. E não foi o que aconteceu com o Juventude. É outro jogo, outra circunstância, outro modo de jogar. Né? Quando o Palmeiras jogou no contra-ataque, é o que está habituado. O Botafogo fez isso muito no ano passado. E está muito mais acostumado a jogar assim e jogar melhor. Juventude fechadinho, Botafogo sem Almada e sem Luiz Henrique para furar a defesa não tinha. Né? Então, ficou dependendo dos que entraram aí, o Arthur, e não estava no... O Arthur não é o Luiz Henrique, né? O Arthur tenta e tal, ele até é mais forte, né? Tem um pouco mais... aguenta mais o tranco, teoricamente, né? Em divididas, coisas assim. Mas não tem a mesma habilidade, a capacidade de drible que o Luiz Henrique tem. Né? Justamente. Mas aí o Botafogo precisa retomar aquele futebol da primeira rodada. E a primeira rodada, sim, encheu os olhos, parecia o Botafogo do ano passado, mas o Botafogo de sábado não pareceu, não. A primeira rodada foi bem, mas na Libertadores já acabou até perdendo. Tudo bem que foi fora de casa, mas perdeu na primeira rodada, né? Agora já conseguiu aí se recuperar nessa segunda rodada. Podemos seguir ou quer comentar alguma coisa, Jorge? Vamos seguir então, porque tem um jogo que teve já a primeira polêmica aí primeira grande polêmica, né, do final de semana, que foi Internacional e Cruzeiro. 3-0 no final para o Inter, mas o pessoal do Cruzeiro está reclamando uma barbaridade e, na minha opinião, com razão. Porque a expulsão, o jogo ainda estava 0-0, né? A expulsão do jogador do Cruzeiro, perdão, para mim não teve o menor cabimento. Não sei o que vocês acharam, mas assim, para mim nem falta foi, pelo menos não do jogador que foi expulso, né? E aí, para nossa surpresa ou não, o Marcelo de Lima Henrique decidiu expulsar, porque ele até argumenta, né, que se tivesse sido pênalti, ele daria amarelo, se fosse dentro da área. Porque tem essa questão, né, de não punir 2 vezes, já foi pênalti e tal, vai deixar com 1 a menos, seria amarelo. Mas como foi fora da área, foi falta, ele julgou que era o último homem, eu não sei por quê também, porque tinham 2 jogadores do Cruzeiro, né, um jogador do Inter entre 2 jogadores do Cruzeiro. E aí ele expulsou o cara dizendo que era o último homem. Já aí eu já não entendi. A falta também eu não vi. E, para piorar, o VAR olhou tudo isso, viu, reviu e concordou com o árbitro. E disse para ele, decisão acertada, cartão vermelho e segue o jogo e vamos embora. O que vocês acharam aí? Fora disso, né? Fora da expulsão, mas que obviamente condiciona bastante o jogo, né? Você tá, sei lá, era um pouco mais da metade do primeiro tempo. Você jogar depois disso com 1 a menos, já fica mais complicado. Mesmo assim, não dá para negar a qualidade do time do Inter, qualidade do Alan Patrick, que eu já elogiei aqui em outros programas, que eu gosto muito dele. E, de repente, até no desespero, hein, Jorge? Valia até levar para a seleção, né? A gente tá com falta de meia lá, né? Sim. Para ficar sem nenhum, o Alan Patrick resolvia alguma coisa lá. Ou como a gente falou, o Bernabé também tá precisando de lateral também, né? Só que o Bernabé tem que se naturalizar brasileiro. O Bernabé tem que casar com uma brasileira aí para tentar a naturalização, alguma coisa assim. Mas assim, apesar da boa qualidade de fato do Inter, que depois se impôs e tal, conseguiu uma boa vitória, mas condicionou. O que você achou do lance, Jorge?
felizmente a arbitragem, né, como você falou, tanto o VAR quanto a arbitragem em campo, decidiram o jogo em 20 minutos do primeiro tempo, né? Porque condicionou o jogo. Você pegar o Inter no Beira-Rio, o Inter vem embalado, campeão gaúcho, em cima do arquirrival, aí fez um bom jogo contra o Flamengo. Bom jogo à medida do possível, né? Porque o Flamengo também é um bom time, jogou no Maracanã, mas o Inter arrancou um empate lá contra o Flamengo no Maracanã, né? Primeira rodada, né? E aí você condiciona o jogo para... O Cruzeiro ficou uma missão quase impossível, né? Jogar de igual para igual com o Inter, com um a menos desde os 20 do primeiro tempo, né? O Inter... Aí o Inter amassou, né? Foi bola na trave, foi 3-0, foi pouco, né? E mesmo assim o Cruzeiro ainda teve mais chances, né? Com o próprio Gabigol, deu um chute na trave com... Foi na falta que teve um chute na trave? Foi de falta, né? Teve bola na trave. Não, acho que foi no lance foi do jogo do Sport que teve uma foi falta que foi na trave. Mas teve uma o bola. O Cruzeiro teve bola na trave também. Mas ficou difícil, ficou uma missão difícil, né? Aí voltar de lá com a cabeça quente, né? Os dirigentes xingando a arbitragem. O Alexandre Matos botou no status dele, assalto à mão armada. O próprio Gabigol também, né? Postou também. Rodrigo, o que você achou do lance aí que resultou na expulsão do Jonathan Jesus, zagueiro do Cruzeiro? Eu concordo também, foi exagerado, não deveria ter sido expulso. Realmente uma falta de critério, infelizmente, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, a gente falando só de arbitragem, os clubes falando de arbitragem, todo de arbitragem. Chato, né? A gente não fala mais de futebol, não fala mais de lances, de craque, de boa jogada, de tática, de técnico, chorão, não fala mais nada, é só de árbitro ruim, né? Infelizmente, a tônica que está se instaurando aí. O VAR, que era para vir para ajudar, está ficando cada vez mais, está complicando cada vez mais. O VAR tem que intervir, não tem que intervir, quando intervém errado, e quando não intervém era para ter falado alguma coisa. Está complicado, não sei. Segunda rodada está desse jeito, falando isso, não sei qual vai ser a próxima saída, não. Ou tira todo mundo e coloca do zero, faz um dilúvio aí, né? E a gente está falando dos times que a gente nem torce, né? São times que a gente acompanha, que a gente vê a falta de critério, como você falou, né? É um absurdo mesmo. Fazer um dilúvio na arbitragem. Contrata a arbitragem da Premier League, sei lá, né? Chama os caras de lá para ver se dá jeito. Mas, assim, né? Como a CBF gosta de fazer, para resolver o problema, a CBF afastou o árbitro do jogo e o árbitro do VAR desse jogo do Inter. Nós vamos falar depois também de Sport Palmeiras, mas os dois aí, do Marcelo de Lima Henrique e o VAR, que estavam no jogo, que concordou com a expulsão e com essa marcação, foram afastados, vão passar por uma reciclagem, um treinamento e tudo mais. Provavelmente vão voltar apitando Série B e tal, vão começar a fazer besteira lá na Série B, os times vão ter que aturar lá, depois voltam e segue a vida. E é isso, né? E é isso que a CBF vai... O máximo que a CBF vai fazer é isso aí. E não vai mudar, vamos lembrar, né? O presidente já vai ficar aí, até 2030 pelo menos. Então, nada disso tem possibilidade de mudança que a gente consiga enxergar. Bom, mas é isso. Vamos seguir, porque tem mais jogo para a gente falar aqui. Vamos falar agora da vitória do Flamengo, sobre o Vitória, né? Lá no Barradão, 2-1. Vitória com gols de Arrascaeta e Bruno Henrique. E o Wellington Rato, que descontou descontou não, na verdade chegou a empatar. O Vitória chegou a empatar com o Wellington Rato, que tinha acabado de entrar no jogo. E depois o Flamengo conseguiu voltar à frente no placar, vencendo por 2-1. Rodrigo, Carpini montou aquela retranca gostosa, né? Aquela retranca boa. 5-4-1. 5-4-1 e esse 1 também ajudando a marcar. Esse 1 na meia-lua da área. E funcionou por um bom tempo, né? Tudo bem que funcionou também porque o Flamengo, como costuma fazer, perdeu muitos gols, né? O Cebolinha de cabeça parecia que ia entrar, perdeu. Gerson perdeu uma também. Juninho perdeu uma e botou outra na trave, no travessão. Teve duas chances mais claras, assim, que ele... Né, uma deu azar, que subiu um pouco demais, e a outra ele realmente errou bem feio a finalização. Teve chances de fazer, pelo menos, a do Cebolinha e a do travessão ali, eram chances
boas para abrir o placar e até se tranquilizar no primeiro tempo. Acho que nem do travessão lá anterior, que ele entrou só. Acho Também. Que era mais viável. Porque a travessão ia ser tão bonito chute. Não entrou. Fato que o Flamengo perdeu muitas chances, a retranca funcionou ali mais ou menos nesse sentido, né? Mas foi levando 0-0. No segundo tempo, o Flamengo abriu o placar. Aí o Vitória precisou tentar alguma coisa, conseguiu até. Depois, quando empatou, podia até virar. O jogador até deu um chute fraco ali na mão do Rossi, mas foi uma chance boa que o Vitória desperdiçou. E aí, eu queria pontuar com você, Rodrigo, algo que, longe de mim, criticar Felipe Luiz, mas está começando a me irritar um pouquinho esse gosto dele por 4 atacantes no jogo. Jogar no 4-2-4, eu não consigo entender por que ele acha que isso é bom, mas obviamente que ele sabe muito mais do que eu, quem sou eu para falar. Mas assim, não tô ficando satisfeito. Ele fez isso na Libertadores, de início de jogo, né, contra o Deportivo Táchira, começou com 4 atacantes e durante o jogo, apesar das substituições, seguiu praticamente o jogo inteiro no 4-2-4 e nesse jogo agora, quando levou o empate, também fez as substituições e botou o time de novo no 4-2-4, deixando só 2 no meio de campo e 4 atacantes. Vitória poderia ter sido mais tranquilo, mas o Campeonato Brasileiro é sempre difícil, ganhou de 2-1, e esse 4-2-4 do Felipe Luiz, o que você acha? Independente do 4-2-4, eu acho até que no início estava Arrascaeta, Gerson, Pulgar e De La Cruz. De La Cruz. Não, ele começou no 4-4-2. Ele começou no 4-4-2 até um bom período ele ficou. Né? Ele foi na mudança final. O time jogou bem, criou chances. Né? Foi no jogo anterior e na mudança final que ele voltou para o 4-2-4, que é a sua resignação. Mas ontem não, acho que ontem ele começou Sim. Eu acho que foi a circunstância daquele jogo anterior, por falta, o Arrascaeta não podia jogar, o Gerson não podia jogar. Estava fora de Gerson e Arrascaeta. Eu acho que ele insistiu nisso, não sei se por falta de opção, viu que também não deu muito certo, voltou e os meias voltaram a jogar, né? Tanto o Gerson como o Arrascaeta, e ele voltou para o esquema que estava dando certo. O Flamengo dominou o jogo, né? A Vitória no primeiro tempo deu o primeiro chute com 34 minutos do segundo tempo. Mesma situação, domina, não faz o gol, não resolve a partida, tem chance, não aproveita. Saudade do Pedro, tomara que o Pedro volte logo. Deve ficar no banco aí esse mês já. Volta semana que vem, volta na outra semana, volta no mês que vem, uma hora ele volta, não é possível. Esse mês ele vai estar no banco, aparentemente, já segundo as informações. Né? O Pedro, do jeito que está ali, se ele ficar ali parado, a bola bate nele e entra, porque tá demais. Mas realmente o Flamengo não resolve. E no segundo tempo a mesma coisa, o Vitória deu um chute, a bola bateu no Gerson, não sei quem bateu. Gerson, E empatou o jogo, teve chance logo em seguida de virar o jogo. E aí no final, e o gol do Flamengo não saiu em jogada, né? O Arrascaeta perdeu a bola, roubou a bola e fez a jogada, não saiu das 2 faltas e fez o gol de bico ali, de talento, a bola só passava ali. Os que era para ter feito com a jogada, tudo certinho, cabeçada, Juninho e tal, entrou de cara, não faz, e o Arrascaeta na marra vai lá e faz. Futebol de biquinho, né? Arrumado, né? Foi golaço, foi um belo golaço. É diferente, é assim mesmo. E já no finalzinho, o jogo estava praticamente direcionado para o empate, né? Uma jogada do Luiz Araújo à esquerda ali, bola resvala no zagueiro e cai no pé do Bruno Henrique. O rapaz iluminado, abençoado. Entrou para ser centroavante, né? Bate na chapa dele, vai lá no canto. Mas, apesar de tudo, o Flamengo jogou melhor. O Flamengo dominou o jogo. O Flamengo fez por merecer a vitória, não da forma que se concretizou. Ele podia ter sido com os gols no primeiro tempo e depois administrado a partida. Não precisava fazer o 4-2-4 no final aí, não. Esse 4-2-4 tá me tirando, tá me dando dor de cabeça pro Felipe Luiz depois. Mas é importante vencer, né? O equilíbrio do campeonato que a gente está vendo vai ser. Flamengo e Palmeiras, como nos anos anteriores, Flamengo, Palmeiras e Atlético tinham uma margem de diferença para os outros clubes maior. Hoje não. Hoje você vê um Atlético, um Corinthians, um Cruzeiro, um Inter muito bem. Talvez o Inter hoje seja o time que esteja mais próximo ali do melhor, a melhor organização tática, né, de futebol e confiança. Até no meio de semana fez um jogaço com o Bahia na Libertadores, foi um grande jogo, né?
Quer dizer, o Inter, se mantiver esse equilíbrio que está tendo, vai brigar também. Vai brigar. Então, diminuiu muito essa diferença de Palmeiras e Flamengo. Tanto o Palmeiras está penando aí, o Flamengo jogando e ganhando aos trancos e barrancos. E o Cruzeiro, com todas as contratações, não engrenou ainda está com essa situação de ter esse problema, a arbitragem aqui e ali, de relacionamento aqui. Não se firmou técnico novo. Atlético Mineiro não voltou com aquela força que estava habituado. Botafogo, depois que perdeu os dois, está nessa instabilidade. Mas é isso aí, eu acho que vai ser um campeonato bacana e equilibrado. É isso. Vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso próximo intervalo. Na volta, a nossa produção lançou uma pergunta aqui, a gente vai tentar responder brevemente, de forma breve, porque tem muita coisa para falar. E também ainda falar de mais alguns jogos do Campeonato Brasileiro e também passar aí, falar um pouco rapidinho também da rodada da Sul-Americana e da Libertadores que vem nesse meio de semana aí, tá bom? Então, comenta aí, manda seus comentários, participa com a gente, vai falar no próximo bloco da polêmica aí do Sport e Palmeiras, tá bom? Teve empate de Santos e Bahia lá na Vila Belmiro, jogo animado, 4 gols, 2-2. Então é isso, participa com a gente que a gente volta já já. A Constante TV é patrocinada por empresas e profissionais liberais que acreditam no seu potencial missionário. Assim como nós, essas empresas e pessoas creem que a palavra de Deus deve ser anunciada em todo o tempo e de todas as formas possíveis, usando a internet para levar conteúdo de qualidade, relevante e edificante. Agradecemos a todos que estão conosco nessa jornada e convidamos outros para fazer parte dessa obra. Constante TV, uma bênção para você. Sabe qual é a hora mais feliz do meu dia? É quando a pessoa que eu mais amo no mundo vem me buscar. Para os melhores destinos da sua vida. Conta com a gente. Escritório de Advocacia da Alimar Silva, associada ao IBDFAN, Instituto Brasileiro de Direito da Família, e ao ABA, Associação Brasileira de Advogados, com 2 livros escritos e mestrado em Portugal, com 14 anos de atuação nas áreas do direito de família, sucessões, judicial e extrajudicial, regularização de imóveis, imunidade tributária para igrejas, BPC Loas e pensão por morte, due diligence imobiliária. Contato, site dalimaradvogada.com.br, Instagram, @Dalimar Silva Advogada, endereço Milênio Business, Avenida Djalma Batista, 1661, Sala 510, Chapada. Mais um lançamento da linha 2025 aqui da Bora Motors. Esse autopropelido aqui é o que tem de mais potente na categoria. Com motor de 1.500 watts e bateria de 30 amperes, você vai se surpreender com a superpotência dessa moto. E Luan, dá uma olhada aqui no painel digital dessa moto. Ela está super bem acabada, tem várias funções aqui que você vai se surpreender. Ela também tem ré, ela tem a opção de você farol alto, farol baixo, todos os faróis em LED. E o mais impressionante dela, não precisa de CNH e não precisa de emplacamento. Então você vai poder andar pelas ruas da cidade tranquilamente, obedecendo a legislação de trânsito e podendo ter a liberdade de andar pelas ruas sem precisar ficar parado no trânsito. E tudo isso, claro, sem gastar nenhum real com a gasolina. O que está faltando para você vir aqui na Bora comprar a sua? Vem logo, vem conhecer a nova linha 2025 das motos elétricas da Bora. Vem! Bora, muito mais, com muito menos. Do rascunho ao acabamento, realizamos o seu projeto com excelência. Norte Construtora. O que faz a vida ir mais longe? As conexões que nos movem. Para transformar distância em encontro. Conta com a gente. A Igreja Batista Constantinópolis tem a satisfação de convidar você e sua família para participarem dos nossos cultos de adoração ao Senhor.
todos os domingos, às 10h15 e 18h30. Localizados na Avenida Leopoldo Pérez, 419, no bairro de Educandos. Venha adorar o Senhor conosco. Quer ficar por dentro de tudo que acontece nos bastidores da Constante TV? Então não deixe de nos seguir no Instagram. Lá você vai encontrar conteúdos exclusivos, novidades e muita interação. Não perca tempo. Siga-nos agora mesmo, @ConstanteTV_IBC, e faça parte da nossa família virtual. É só dar um clique e acompanhar tudo de pertinho. Te esperamos lá! Constante TV, uma bênção para você. A Constante TV é uma produção da Igreja Batista Constantinópolis. Estamos de volta, voltamos ao Constante Esporte e só para a gente jogar no ar aqui para o pessoal que quiser participar aqui com a gente, a produção lançou uma pergunta aí perguntando se caso o Jorginho venha para o Flamengo de fato, parece, tudo indica que vai vir, né? Pelo menos até o meio do ano aí, no lugar de quem ele entraria. Então, responde aí os flamenguistas que estão ligados aí, responde aí para a gente poder saber o que vocês acham. Se ele viraria titular e no lugar de quem ele entraria. Tem comentário novo ou a gente pode seguir, Jorge? Tem comentário aqui. Tem, então vai lá. O Rogério, que é sempre o nosso oráculo, né, de trazer informações privilegiadas, ele colocou aqui: arbitragem internacional ou profissionalização dos árbitros, né? Ele faz uma pergunta, né? O que a gente acharia, né? Se profissionaliza a arbitragem brasileira ou se traz a arbitragem internacional? Ele colocou aqui os valores aqui. O árbitro da Série A ganha 5 mil, árbitro CBF, né? E FIFA ganha 6.900 por jogo. Por né? jogo, sim. Segundo aqui o Rogério, e eu concordo com ele, um valor baixo para o que movimenta o futebol brasileiro. Aí é que a CBF arrecada aquela movimento de dinheiro, realmente é um valor por jogo, né? E o árbitro, acho que apita 4, 5 jogos no máximo por Brasileirão, né? Cada árbitro, né? Por rodada? Não, por mês, você tá falando? Não, no campeonato todo. Eu acho que não apita mais do que 5 jogos um árbitro. O mesmo árbitro, ou não? Não, apita. Uns 10 jogos. 38 rodadas. Mas desse jogo aí, o cara apita o jogo, vai para a Série B, apita o jogo, vai. Não, mas ó, se tu pensar, são 10 jogos por rodada. 38 rodadas é jogo pra caramba. Eles apitam toda a rodada, eles estão por aí. Os que vão fazendo muita besteira, como esses aí, dá uma afastada, pega uma geladeira, passa por uma reciclagem e depois volta. Vira... Mas quem não é afastado fica... Quarto árbitro também, né? Ele fica como quarto árbitro. Mas ganha também. Enfim, eu acho sempre mais negócio resolver o nosso problema do que trazer de fora. Eu falei brincando de trazer o pessoal lá da Premier League, mas o negócio era mais negócio resolver, gastar um dinheiro para tentar resolver a situação da nossa arbitragem aí. Óbvio que não é algo que vai acontecer com o campeonato rolando, mas um dia era bom tentar profissionalizar isso aí. E quando fala disso é porque a gente ouve muitas notícias, né? Tipo, o cara é árbitro, vai no meio de semana e no final de semana, mas nesse meio tempo aí ele é professor de educação física, é bombeiro, é policial militar. A gente sabe de vários deles que têm suas funções aí em outras atividades e de fato não se dedicam exclusivamente ao futebol, à arbitragem, né? Mas é isso. Aí é com a CBF, né? Aí o Carlos Rafael também dá uma cutucada aqui, já está mais do que na hora de parar de chamar o Gabriel de Gabigol. Chamar de Gabi, né? Gabi, Gabriel. É Gabi, né? Ele fala Gabi, né? Era o Gabi, né? Gabriel Barbosa. Aí o Natan aqui segue o líder até a próxima rodada. Acho que não mais, Fortaleza e Corinthians, o Internacional, né? Passou o Inter, saldo, né? de gols. O Inter passou. Foi o líder por algumas horas aí, pelo menos, Natan. E aí tem... O Guto falou que está na inalação assistindo o programa. Um abraço, Guto. Melhoras aí. Melhoras, Guto.
O clima aqui tá agradável, tá 12 graus aqui para você quando você retornar, tá bacana. Carlão Araújo, de quem falas, Rafa? De quem falas, Rafa? A gente sabe que fala do Gabi ex-gol, né? Gabi ex-gol, ex-gol. Não, eu evito criticar porque o pessoal vai achar que eu fiquei muito chateado com ele quando depois... Eu não fiquei nem chateado porque ele saiu, fiquei chateado com o que ele fez antes de sair. Aí, por enquanto, é isso que nós temos aí nos nossos chats. É isso. O Matheus brincou aqui falando que o ataque do Brasil vai ser o Gabigol e quem? O Bruno Henrique, é? Gabigol e Bruno Henrique, se o Jorge Jesus foi para a seleção. Não, Arrascaeta não pode, tá vendo? Tem que naturalizar também. Mas não pode, mesmo que quisesse, porque ele já jogou pela seleção. Certo é que o Neymar não vai. Uruguai. Vamos ver. Bom, vamos seguir? Continue mandando as mensagens aí. Se tiver uma indagação boa aí pro que a gente vai falar aí, o Jorge vai ficar de olho ali e vai mandar aqui pra gente, tá bom? Vamos então voltar ao Brasileirão falando de Sport e Palmeiras, né? Sport jogou bem no primeiro tempo, né? Jogou até eu vi alguns comentários aí, até alguns acharam que ele jogou melhor do que o Palmeiras. Eu não consegui assistir o jogo, né? Vi os lances, vi sobre o jogo, mas chegaram alguns comentaristas acharam que o Sport foi até melhor do que o Palmeiras, que também poupou, não foi isso, Jorge? Foi, poupou. Também poupou, visando aí a Libertadores, mas acabou o Sport saindo atrás com um pênalti. Foram 2 pênaltis, né? O primeiro que de fato foi, achei até garoteou ali o zagueiro, né? Puxou o Flaco Lopes, que ele próprio foi lá, bateu o pênalti e converteu. O Sport empatou minutos depois, né? Um belo gol. Golaço. Uma cobrança de escanteio. Pegou de primeira, né? Hã? Aí o Bartoleto pegou de primeira, isso, né? Christian Barleta. Christian Barleta pegou de primeira. Uma chapada ali dentro da grande área e fez um belo gol. E aí depois ficou ali, né? Uma chance aqui, outra ali para cada lado. O Sport botou bola no travessão numa cobrança de falta e tal. E aí chegou o famigerado pênalti que está todo mundo criticando também. Mas até antes do programa, Jorge, a gente comentava que o pênalti marcado para o nível brasileiro não é nem tão absurdo do que a gente já viu por aí. E a gente ficou até com a impressão de que ele podia ter marcado o outro pênalti que o goleiro... O lance anterior, né? O goleiro tenta sair com a bola, bate ali, não sei se era o Flaco que ainda estava. Eu não lembro agora. Acho que era o Flaco, né? O Flaco bate a bola nele e na disputa ali o goleiro pega na bola também, mas também leva o Flaco, leva tudo ali, né? Então, não marcou esse, que poderia até ter dado menos polêmica, e marcou o outro que todo mundo tá quase unânime aí que não foi pênalti, né? O zagueiro faz o toque na bola, a bola bate no pé do Veiga, ia continuar teoricamente na posse dele, o pé do zagueiro chega no chão primeiro, né? E depois tem o contato, né? E depois tem um contato que, na nossa opinião e de praticamente todo mundo, não foi faltoso. Mas, Rodrigo, eu não vi o Abel Ferreira se pronunciando sobre o lance após o jogo, né? Mas com certeza no pênalti não marcado ele deu um chilique lá fora. E aí até deve ter gritado um bocado até que o pobre do árbitro torceu para ter outra chance para marcar, torceu para ter outra chance, né? Quando o primeiro que caísse na área, Rafael Veiga pensou em cair, ele já pediu, que não levante mais não. E talvez essa reação do Rafael Veiga é o que cria mais chateação no pênalti mal marcado. Porque você vê o Rafael Veiga, ele cai e já vai levantar para disputar a jogada. Quando você vê, não foi nada. A reação do jogador... Quando ele ouve o apito... Quer dizer, poxa, e árbitro sabe que isso acontece, você vê logo a reação. Ninguém reclama, não foi nada, mas aí, só que ele se precipitou, ele já estava, é isso que eu estou falando, não sei quanto que o Abel gritou no lance anterior, para ele já estar condicionado antes, espera um pouquinho, às vezes, deixa o VAR chamar, todas as jogadas polêmicas, né? Todas as jogadas, 45 minutos do segundo tempo, 44, sempre, todos os lances polêmicos, tu deixa rolar e depois o VAR chama, ele vai lá ver com calma. Não, assodado, assim, querendo resolver.
Esse bacana aí é o Bruno Arleu de Araújo. Essa é a parte chata. Muito convicto, não foi um pênalti para ter aquela convicção toda. Tanto que não... Todo mundo... O Rafael Veiga ficou envergonhado. Porque nem bateu o pênalti, né? Bate aí, nem Ele pensou, pô, eu tô perdendo pênalti. Dizem que pênalti roubado não entra. Se eu bater e errar aqui de novo, vai ser difícil. Aí ele deixou o Piquerez resolver. Mas é chato. Infelizmente é mais do mesmo, né? Arbitragem, Abel Ferreira, Palmeiras. Bom, tá chato já essa parte de... Tomara que mude. O próprio... Marcão, né? Ex-goleiro da seleção, do Palmeiras, ele falou, ó, vitória assim eu nem comemoro, eu tenho vergonha de comemorar a vitória assim, ganhando um apito, né? A gente não quer dizer que foi roubada, porque longe da gente querer fazer não, até porque, como a gente falou, acusação que é leviana, ele deixou, né? ele podia ter marcado o pênalti antes. Mas tem anterior, A reclamação, aí se termina 1-1, a reclamação era do não deu pênalti. E aí a gente acaba credibilizando. O bom jogo do esporte, né? A gente não tá nem falando, você agora comentou que o esporte fez um bom jogo e realmente fez. A gente não tá nem vendo isso ser comentado. O belo gol do esporte, né? O cara, quem é que faz gol? A bola vem de escanteio, o cara pega de primeira chapando, um golaço. A gente tá falando só da arbitragem, né? O jogo foi legal, foi movimentado lá e cá. Mas, como eu estou comentando, os 3 pênaltis dois que foram marcados e um que não foi. Na nossa opinião, nós 3 fomos... É unânime que foi pênalti, né? E a arbitragem não marcou e marcou o lance anterior, o posterior, né? Não, e chato porque tem o VAR, né? Tem o VAR para... Se não tivesse, poxa, vem o VAR para rever o lance do goleiro, que foi pênalti, e tem o VAR para rever o lance que não foi pênalti. Se não tivesse... E nos dois eles concordaram com o erro do juiz, né? Nesse caso aí. Essa é a parte, para mim, é a parte mais grave, mais complicada. E... De novo o Palmeiras, eu concordo, esse pênalti aí... Aí, ó, que a produção botou na tela aí, ó. Esse é o momento que o zagueiro do Sport toca na bola. Isso. Aí depois disso, ela vai bater na perna direita do Veiga e vai seguir um pouco pra frente. E esse pé direito do Veiga vai tropeçar no pé do zagueiro, que já vai estar no chão. E aí ele cai e já vai levantando já. Então fica, ele já apitou. E eu até concordo com você, João. Esse pênalti aí não foi menos pior do que aquele do São Paulo, que ele pulou 2 metros antes. E não foi o mesmo juiz, o árbitro? Não sei se eu não lembro agora, mas... Aquele foi o Klaus. Tomara que não. Não, acho que não foi o Klaus, não. Talvez o mesmo VAR, porque ele não chamou também. Se a produção conseguir buscar aí pra gente o árbitro daquele São Paulo e Palmeiras... Palmeiras com o pênalti do Vitor Roque. Na semifinal lá do Paulista... Do Paulista, não tenho certeza se era ele, não, mas... Falando em Vitor Roque, eu acho que já é o 10º jogo do Vitor Roque. Sexto jogo. Nada de gol, né? Nada de gol, Queriam tanto 9, a Leila falou, não me cobrem mais 9. Já temos o goleador e tal. Até o Gabigol já fez gol de pênalti. Eu acho que isso entra também na conta do Palmeiras, que não está no seu melhor momento, está no momento de baixa em relação à produtividade do time sob o comando do Abel, né? Na coletiva até, ele falou, e agora? Se eu usar o Estevão, é porque eu tô... É a bengala. Se eu não usar, o time não produz também, mas, tipo assim, né? O que vocês querem de mim e tal? Mas, assim, poupou, como o Jorge falou, então o Estevão acabou entrando, né, no segundo tempo. Vitor Roque entrou também no segundo tempo, o próprio Rafael Veiga sofreu pênalti, entrou no segundo tempo. O Piquerez, que bateu o pênalti, entrou no segundo tempo. Só ficou aí o jogo todo, foi o Flaco Lopes mesmo que ficou até o final. O árbitro entrou no segundo tempo também, né? O árbitro digníssimo, ilustríssimo. Não, ele estava desde o primeiro, que ele marcou o pênalti para o Palmeiras já no primeiro. Tá, então a produção já rapidamente pesquisou aqui, mas não era o mesmo árbitro, tá? Era o Flávio Rodrigues de Souza naquele jogo lá do... Mas esse deveria estar lá na cabine do VAR. Esse estava assistindo o jogo no dia e fez isso aí. Era o 4º árbitro. Eu era o 4º, era o bandeira, ou era no VAR. Um lugar ele estava. Mas, de fato, aquele foi bem pior do que esse aí, mas, de qualquer forma, não isenta o erro desse aí, né? Aí é aquilo que a gente até comentou aqui já no programa, em programas anteriores, que aí condiciona o próximo jogo, né? Aí o Sport vai já entrar querendo reclamar. O Cruzeiro. Quem era campeão de fazer isso era o Renato Gaúcho, né? Se acontecesse alguma coisa com o Grêmio num jogo no outro, ele já passava a semana toda falando
não sei o que, arbitragem. Aí o cara, no outro jogo, já o árbitro é o que a gente mesmo falou, já chegava... os caras, ninguém reclama pro jogo que tá acontecendo, ele reclama pro que tá para já vir. Pro próximo, isso. Reclama pro próximo. Então, assim, o Sport, você já viu, na saída de campo, né? O Lucas Lima, o pessoal lá do eixo Rio-São Paulo e tal, a gente tem que lutar contra tudo e contra todos e tal. E aí você vai chegar no final do campeonato, o Sport que imagina-se que vai lutar ali para permanecer na primeira divisão. É um pontinho que pode chega fazer no final do falta, campeonato, né? Às vezes é um ponto que faz diferença, né? Pro Cruzeiro, a gente não imagina isso, mas de repente faz uma diferença ali para uma classificação de Libertadores, pré-Libertadores e tal. O título eu tenho medo, não confio muito em relação a título para o Cruzeiro, não. Mas esse ano eu acho que, teoricamente, vai ser melhor do que o ano passado. Mas aí, de repente, óbvio que não dá para garantir, principalmente no caso do Cruzeiro, né? Porque foi um primeiro tempo, mais um lance que condicionou de fato, né? Uhum. Mesmo assim, 11 contra 11, o Internacional era favorito para ganhar dentro de casa, porque está jogando melhor e estava em casa. Mas, de qualquer forma, vai ser uma reclamação que vai ficar. Vai chegar no final do campeonato, eles vão lembrar desse jogo. E na próxima rodada, o árbitro que for apitar o jogo do Cruzeiro, talvez já entre, né, com isso em mente. Né? O árbitro que vai apitar o jogo do Sport, o Sport vai jogar com o Vasco, por exemplo. Né? Vai sobrar pro Vasco. Aí lembrou isso, olha. Vai sobrar pro Vasco. Vai ser em São Januário, Vasco e Sport. Aí se marcar o pênalti pro Vasco, aí vai falar o que você falou. O time do eixo Rio-São Paulo, mas... Exatamente. E o Cruzeiro joga fora de casa contra o São Paulo. 2 jogos seguidos fora de casa. Está lascado. Com o São Paulo, pênalti pro São Paulo. Então, assim, é isso, né? Pode não ser na próxima rodada seguinte, mas aí pega um jogo em casa. Né? O árbitro brasileiro gosta de ser caseiro, que é uma beleza. Também. Pega um jogo em casa para Sport e para Cruzeiro, primeira oportunidade que tiver, provavelmente o cara vai e marca. Então, assim, e aí vai passando o campeonato nessa coisa. Você é prejudicado num jogo, no outro você é beneficiado e tal, e vai. E assim, a gente vai seguindo. Mas também está o Bruno Arleu e o árbitro do VAR, que manteve o erro do Bruno, estão também afastados pela CBF, também vão passar por reciclagem e que umas rodadas estão aí de novo fazendo besteira. Tá certo? Só para a gente fechar, rapidinho, não sei se alguém quer falar alguma coisa ou a gente segue com a rodada para citar a rodada da Libertadores, mas teve um empate Santos e Bahia, 2-2, debaixo daí, pode ver aí, uma chuva medonha aí. O que será que o presidente do Santos falou, hein? O poderoso Santos empatou com o Bahia. O presidente está botando uma pressão em cima do treinador. Não era para perder do Vasco, não era para perder pro Bahia em casa. E levar empate, né? O Bahia saiu na frente, depois o Santos virou e o Bahia voltou a empatar no final do jogo. Agora, pra gente... Alguém quer comentar alguma coisa? Então, vamos seguir, mas isso aí, de fato, você lembrou bem, o Jorge. O Teixeira, Marcelo Teixeira, tá botando uma pressão no Pedro Caixinha que tá parecendo o presidente dos anos 90, tá falando mais, tá dando mais entrevista que o jogador. Toda hora tá o Marcelo Teixeira dando entrevista aí. Bom, é isso. Semana que vem a gente tem final de semana que vem tem mais uma rodada e segunda-feira, se Deus permitir, nós vamos estar aqui falando da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Mas nesse meio de semana tem Libertadores. Então amanhã tem Botafogo e Carabobo, que é, né, um nome bom para time aí aqui no Brasil, né? Meme pronto, né? Meme pronto. Botafogo e Carabobo. Botafogo e Carabobo não pontuaram, perderam os dois na primeira rodada. Botafogo precisa se recuperar aí. Não tem outra opção além de 3 pontos dentro de casa para seguir na Libertadores aí, o grupo de Estudiantes e Universidade de Chile. Né? Teremos também, na quarta-feira, Flamengo e Central Córdoba, LDU e Deportivo Táchira também do grupo. Né? Tá aí os times da Libertadores na sua tela. Né? Então o Flamengo pega o Central Córdoba, teremos São Paulo e Alianza Lima. São Paulo, que assim como o Flamengo, também venceu fora de casa o Tajeres na primeira rodada, agora pega o Alianza Lima no Morumbis. Né? São Paulo e Libertad estão com 3 pontos cada um nesse grupo aí. Teremos também no grupo do Fortaleza, Colo-Colo e Fortaleza. Fortaleza pegou uma derrota doída, né, pro Racing na primeira rodada, 3-0 dentro de casa, lá
no Castelão. E precisa se recuperar. Vamos ver se vai ter forças para arrancar pelo menos um ponto do Colo-Colo lá no Chile, né? Vai ser no Monumental de Santiago e o Racing vai encarar o Bucaramanga, né? No outro jogo. Tem um cara bobo e tem um cara manga, é isso? Bucaramanga e cara bobo. Bucaramanga E cara bobo, é isso aí. No grupo F temos Nacional do Uruguai e Bahia, Internacional e Atlético Nacional. Esse que está sendo considerado o grupo mais difícil, né? O grupo da morte, apesar de talvez ser uma palavra um pouco forte para esse grupo, mas depois de terem empatado lá na Arena Fonte Nova, Inter e Bahia, os dois agora vão... na verdade, o Internacional agora recebe o Atlético Nacional, que está com 3 pontos liderando o grupo, e o Bahia vai visitar o Nacional do Uruguai, lá no Parque Central, precisando não, mas tentando, né, pontuar fora de casa, já que empatou dentro de casa com o Internacional. Vai ser um grupo realmente que vai ser bem complicado. Palmeiras recebe o Cerro Porteño. Palmeiras também ganhou na primeira rodada fora de casa, ganhou o Sporting Cristal. No outro duelo do grupo, Bolívar e Sporting Cristal. E no grupo H, não temos brasileiros, tá? Peñarol, Olímpia, Vélez e o San Antonio Bulo-Bulo. Rapaz, tá cheio de... Bulo-Bulo? San Antonio Bulo-Bulo. Aí. Que ganhou na primeira rodada, tá com 3 pontos junto com o Vélez. Olímpia e Peñarol sem pontos ainda. Para a gente fechar, que nós já estouramos o tempo, também na Copa Sul-Americana agora temos confrontos de times brasileiros. O Vitória vai visitar o Defensa e Justiça, lá na Argentina. Empatou na primeira rodada. O Corinthians vai visitar o América de Cali. Perdeu em casa na primeira rodada. Precisa dar uma resposta já aí na segunda rodada, em termos de classificação, né? O Grêmio recebe o Atlético Grau. O Grêmio que venceu na primeira rodada. No grupo E, o Cruzeiro recebe o Rapaz, eu não sei nem como é o nome desse time aqui. Musque Runa, tá? Vai receber o Cruzeiro, recebe o Cruzeiro que perdeu também na primeira rodada, tá sem nenhum ponto aí. Vai precisar se recuperar agora em casa. Fluminense no grupo F vai jogar com o San José, nessa que, se não me engano, é o mesmo San José que tem a maior altitude aí de times sul-americanos, que é 4.000 e alguma coisa, 4.000 e poucos metros, é alto demais lá. O Fluminense que venceu na primeira rodada, está com 3 pontos no grupo. O Vasco, como a gente citou, recebe amanhã já o Puerto Cabello, em São Januário. O Vasco que empatou, mas o outro duelo do grupo também foi empate. Então está todo mundo com 1 ponto. O Vasco aí com uma vitória dentro de casa se mantém ali entre os dois que se classificam, né? Aliás, entre o primeiro que vai direto, né? O segundo vai para o playoff. Né? E no grupo H teremos o Atlético Mineiro recebendo o Deportivo Iquique, tá bom? Então, esse caso na quinta-feira, Atlético Mineiro e Deportivo Iquique, na Sul-Americana. Certo? Gente, não temos tempo para mais nada. Jorge, valeu, obrigado. Valeu, Rodrigo, obrigado. Um abraço a vocês que nos acompanharam até aqui. E até semana que vem, se Deus permitir. Um abraço, valeu. Boa noite.